Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Como os evangélicos acreditam em Nossa Senhora Aparecida? Nós evangélicos acreditamos sim em Nossa Senhora Aparecida da forma que ela foi encontrada de acordo com a história. A imagem encontrada no rio, em um rio. Nisso nós acreditamos, numa imagem encontrada em um rio. Veja como foi encontrada a imagem e depois vamos saber por que não acreditamos nela da forma que a tradição católica ensina. Seguimos o princípio ensinado por Paulo, 1 Coríntios 4, verso 6. Ele disse: para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito, ou seja, somente o que está escrito na Bíblia e nada mais. A imagem de Nossa Senhora Aparecida surgiu em outubro de 1717, quando pescadores foram ao Rio Paraíba com a missão de conseguirem peixes. Ensina o catolicismo que Nossa Senhora Aparecida, ou simplesmente Maria, é a representação da Mãe de Jesus Cristo na Igreja Católica. Mas então de que forma que nós evangélicos devemos acreditar em Nossa Senhora Aparecida? Nós evangélicos acreditamos na imagem da Nossa Senhora Aparecida como a imagem encontrada no rio, mas não acreditamos que ela representa Maria, Mãe de Jesus. E isso é uma tradição da Igreja Católica, sem fundamento bíblico. Algo exclusivo do catolicismo, onde dão honras a Maria que a Bíblia não dá. Não tem base para associarmos Maria, Mãe de Jesus, com a imagem encontrada. Ou seja, é apenas uma tradição católica. E muito menos dar títulos a Maria que a Bíblia não dá. Atributos a Maria que a Bíblia dá somente a Cristo. E o catolicismo dividiu com Maria. Por exemplo, Maria medianeira. Paulo disse que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só há um singular. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o mediador. Foi ele que morreu na cruz e derramou seu sangue. Por isso, somente ele é o mediador. É o que conduz o homem a Deus. Maria não conduz ninguém a Deus, porque se conduzisse, estaria escrito na Bíblia. Maria intercessora. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo, Cristo, é que intercede por nós junto a Deus. Maria, não. A Bíblia não cita nada. A Assunção de Maria diz que foi para o céu com corpo e alma. Esse ensino do Papa Pio XII não tem base bíblica. Paulo diz que somente Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Ele é a primícia dos que dormem. Paulo diz que Cristo foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. E depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, somente na ressurreição dos mortos, que os mortos vão ressuscitar com o corpo transformado, glorificado, semelhante ao de Cristo. 1 Coríntios 15, verso 20 ao 23. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E no verso 23, Paulo disse: Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. É claro, somente na ressurreição. E a Bíblia não abre exceção a ninguém, nem a Maria, não tem exceção. Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há exceção. A Bíblia não abre exceção para ninguém. O catolicismo dá atributos a Maria que podemos chamar de mariolatria. O catolicismo, além da Bíblia, tem a tradição. A tradição, desde que não fira princípios bíblicos, não tem nenhum problema. Mas quando a tradição vai contra princípios bíblicos,
ela anula a verdade bíblica, conforme Jesus disse aos fariseus que a tradição de homens que eles seguiam invalidavam os mandamentos bíblicos. Marcos capítulo 7, verso 8 e 9. Veja aí. Leia o capítulo 7 lá todo que você vai compreender melhor. Jesus disse: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Se aplica ao catolicismo, como lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E Jesus disse: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Isso se aplica ao catolicismo. O catolicismo faz isso. Invalidaram os mandamentos de Deus para guardarem a tradição dos homens, com os dogmas católicos, os dogmas inventados em concílios. Por exemplo, transubstanciação, onde somente o padre toma o cálice. Jesus e Paulo disse, quando celebrou a ceia, eles disseram: tomai e comei dele todos. Então, somente o padre toma. Isso invalida o mandamento de Deus, porque todos devem comer do pão e beber do cálice, e não somente o padre beber o cálice. Invalida o mandamento de Deus. Sacramentos, celibato obrigatório, batismo infantil, canonização de mortos. Não existe na Bíblia em parte alguma. São dogmas inventados em concílios depois do 3º século, 4º século depois de Cristo. Por isso, o catolicismo não é uma religião bíblica. Deus não divide a sua glória com ninguém, e nem seus atributos. A Bíblia nunca citou alguém que morreu, foi beatificado, canonizado e virou santo. Nunca citou alguém pedindo intercessão a Maria depois dela morta. Não devemos seguir tradições humanas porque invalidam a palavra de Deus. Devemos crer somente na suficiência e na inerrância das Escrituras. Somente as Escrituras é suficiente. E não precisamos de revelações e profecias extra-bíblicas e nem de traduções humanas, como a do catolicismo. A intenção do vídeo não foi ofender ninguém, o catolicismo, porque eles são sinceros naquilo que creem, é apenas mostrar o nosso posicionamento bíblico sobre o assunto. Porque o posicionamento deles nesta questão não é bíblico, e eles sabem disso. Então é isso aí, dá um joinha se gostou. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar na divulgação do canal. E até o próximo.